Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Sem dúvidas, você deve conhecer algumas ou várias pessoas que odeiam o Bolsonaro, mas que também odeiam o Lula e que não sabem ainda em quem vão votar no primeiro turno dessas eleições, mesmo porque a tal da terceira via foi pro ralo. Essas pessoas que têm plena consciência que o Lula é um criminoso, mas que sentem um nojinho do Bolsonaro que nem elas sabem explicar o motivo, vão no primeiro turno pulverizar seu voto entre candidatos que elas mesmas sabem que não possuem a menor chance eleitoral. Esse tipo de eleitor tem plena consciência que mesmo optando por votar no Ciro, no Dória ou no Power Ranger verde, o segundo turno será entre Bolsonaro e o PT. Falo PT porque creio que o Lula ainda vai desistir de sua candidatura e escolherá um poste para disputar em seu lugar. No entanto, esse eleitor, quando questionado em quem votaria no segundo turno, a resposta normalmente é: vou anular meu voto. Ou, entre Lula e Bolsonaro nem saio de casa para votar. O grande problema, e isso esse tipo de eleitor talvez nem saiba, é que o voto nulo, branco ou abstenção beneficiam o PT, seja o ex-presidiário ou o seu poste. Afinal, voto nulo é voto Lula. Eu já abordei isso aqui no canal, se não me engano, em dezembro do ano passado. Mas como estou percebendo aí uma crescente na defesa do voto nulo, não só na defesa, mas como uma campanha organizada para influenciar o maior número possível de pessoas a anularem o voto no segundo turno, acho importante trazer esse assunto novamente. Até para que, se você tiver alguém da sua família ou um amigo defendendo o voto nulo, você saiba como conscientizá-lo de que essa escolha, ao contrário do que ele pensa, vai beneficiar um lado. Mas antes de entrarmos nesse assunto, é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que até o dia 17 desse mês, minha biblioteca está em promoção. E é promoção de verdade. Todos os títulos estão praticamente a preço de custo. Sendo assim, eu quero aproveitar e fazer uma recomendação de leitura. Bom, sempre que me pedem para indicar um livro para uma pessoa que não se interessava por política, mas que agora quer começar a compreender as coisas, um livro que seja aí uma espécie de ponto de partida, eu recomendo Por que o Brasil é um País Atrasado, do nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Com uma leitura fácil e bem didática, este livro primeiro explica os conceitos políticos básicos, como as diferenças entre Estado e governo, direita e esquerda, monarquia e república, capitalismo e socialismo. Explica como funcionam os três poderes e as suas atribuições, os diferentes tipos de regimes democráticos, como o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo, as diferentes vertentes ditatoriais, como o fascismo, o nazismo, o comunismo, enfim. Depois de assimilado aí todos os conceitos básicos, que por sinal deveriam ser ensinados na escola, no ensino médio, mas que para manter o povo alienado não faz parte da grade curricular do nosso sistema educacional. Bom, depois disso, o livro parte para o que é proposto em seu título. Você de fato vai compreender por que o Brasil é um país atrasado. Esse livraço, até o dia 17, de R$70, você vai pagar apenas R$51. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Também vou deixar o link desse livro fixado aqui nos comentários. Recado dado, então vamos lá. Tecnicamente, os votos em branco e os votos nulos são considerados inválidos na contagem eleitoral. Embora qualquer cidadão tenha pleno direito de escolhê-los nas urnas, eles não entram na conta final que decide os representantes eleitos. Para anular o voto, o eleitor deve digitar na urna eletrônica um número que não corresponda a nenhum candidato ou partido político registrado. Uma vez confirmado, o voto não é direcionado a nenhum candidato, sigla ou coligação e, portanto, teoricamente,
não interfere no resultado do pleito. O voto branco funciona da mesma forma, o que significa que o voto é simplesmente anulado, com a diferença de que existe o botão com essa opção na urna. Isso porque antigamente os votos em branco tinham peso para o cálculo do quociente das eleições proporcionais, interferindo assim nas eleições de deputados e vereadores. Mas a partir de 1997, com a sanção da chamada Lei das Eleições, isso mudou. Os votos em branco deixaram de fazer parte desse cálculo e foram equiparados às anulações. Muita gente espalha por aí que se uma eleição tiver mais de 50% dos votos anulados, a eleição é cancelada. Isso é uma lenda. Não existe. Os votos nulos ou brancos não têm o poder de invalidar uma disputa. Esses votos simplesmente não são contabilizados. O que vai eleger o candidato X ou Y são os votos válidos, não importando se serão 200 milhões ou apenas 3. Ainda falando tecnicamente, os votos em branco e os votos nulos podem interferir de forma indireta no primeiro turno das eleições para cargos do executivo, pois ajudam a definir a quantidade absoluta de eleitores que um candidato precisa para vencer. Isso porque, para se eleger em primeiro turno, o candidato a prefeito, governador ou presidente precisa da maioria dos votos válidos, ou seja, ele necessita de mais votos que todos os outros candidatos somados. Sendo assim, quanto maior o número de votos em branco e nulos, assim como as abstenções, menor a quantidade de eleitores que esse candidato precisa para se eleger sem a necessidade do segundo turno. Bom, dito isso, agora podemos sair dessa parte mais técnica. Apesar de ser um direito de qualquer cidadão, na minha opinião, o voto branco ou nulo é uma demonstração de covardia. Desde que tirei meu título de eleitor, jamais votei nulo. Se o pleito estiver muito ruim, com um candidato pior que o outro, eu vou sempre escolher o menos pior. Acredito que todo homem deve assumir suas responsabilidades naquilo que lhe cabe. Anular o voto é justamente se abster dela. Se você apresentar para mim aí um cenário hipotético, com opções de segundo turno absurdas, eu farei uma escolha e explicarei tranquilamente os motivos que me levaram a fazer tal escolha. Jamais ficarei em cima do muro. Nas eleições desse ano, o voto nulo, branco ou a abstenção no segundo turno significa ajudar a eleger o bandido de 9 dedos ou o seu poste. Todo brasileiro precisa ter consciência de que o voto nulo é voto Lula. E você já vai entender por quê. Temos que ter em mente que é uma tradição na esquerda mundial jamais anular voto ou deixar de comparecer a um colégio eleitoral em dia de pleito. Os canhotos são capazes de saírem do velório da própria mãe para garantirem seus votos. Muito diferente do eleitor que não é muito politizado, que no Brasil ainda é maioria. Ou mesmo do eleitor que se posiciona mais à direita, que basta fazer um sol no fim de semana da eleição, que já é motivo suficiente para ele escolher a praia ao invés da urna. Além disso, enquanto a direita se digladia entre si, enquanto qualquer convergência entre candidatos que se posicionam mais à direita está fora de cogitação, os esquerdistas deixam suas rixas e diferenças de lado e se unem em torno da opção mais viável, não importando quais sejam suas propostas ou suas coligações. Ou seja, se o esquerdista não deixa de votar nem a pau, e se a militância canhota vai sempre convergir em torno de um único nome, todo suposto direitista que se abster está automaticamente ajudando a eleger o candidato da esquerda. Isso é um fato. Ou seja, o eleitor da natimorta terceira via que diz que nem sai de casa para votar ou que vai anular em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro está ajudando a colocar na presidência mais uma vez aquele que liderou o maior esquema de corrupção da história. Não estou falando do país, estou falando do maior esquema de corrupção da história mesmo. O PT entre 2003 e 2013 surrupiou mais de 500 bilhões de reais dos cofres públicos por meio de desvios, fraudes e propinas. Não há registro histórico de roubo dessa magnitude em um país democrático.
Isso sem contar os diversos assassinatos misteriosos que até agora não tiveram uma conclusão minimamente aceitável, como o do Celso Daniel e do Toninho de Campinas. Pessoas que claramente representavam uma ameaça à continuidade do projeto criminoso de poder e tiveram suas vidas ceifadas. É por isso que colocar Lula e Bolsonaro em pé de igualdade é aquilo que a filósofa Hannah Arendt caracterizou como banalização do mal. Aliás, pior que isso, é canalice mesmo. Temos que entender que esse discurso de já ganhou, de estar reeleito, que parte da direita profere com relação a Bolsonaro é extremamente perigoso. Basta olhar o que aconteceu no Chile. Lá as eleições tiveram incríveis 53% de abstenções, o que fez Gabriel Boric, uma espécie de Boulos chileno, ascender ao poder. Você entendeu? Foi justamente a omissão que elegeu um comunista que agora está colocando aquele país, que já foi o mais próspero e liberal da América Latina, no mesmo caminho da Argentina e da Venezuela. Infelizmente, no mundo todo, a esquerda vem ganhando força por conta da descrença do cidadão médio com a política. E com a pandemia, onde a ideologização da ciência, onde até a adoção de determinado tratamento médico passou a ser símbolo da polarização, esse cenário de descrença só se agravou. O cidadão médio, que não sabe direito o que significa direita e esquerda, que se informa através da imprensa tradicional, está desacreditado e de saco cheio de tudo. O que as nossas bolhas nos impedem de enxergar é que no Brasil, a imensa maioria da população nem sabe como funciona a divisão entre os poderes. Não tem a menor ideia de qual é a função de um senador ou para que serve a droga de um ministro do STF. Quando a Anitta fez aquela live com a Gabriela Priori e todo mundo rachou o bico da sua ignorância, onde ela não sabia o que fazia o poder legislativo ou o executivo, aquilo apenas foi o reflexo da mesma ignorância que permeia grande parte dos brasileiros, que acham que o presidente é uma espécie de imperador que pode fazer o que bem entender e que neste momento estão com raiva de Bolsonaro porque a gasolina e o feijão estão caros. Por isso é necessário colocar na cabeça que contra o Lula e o PT não existe terceira via, não existe quem é mais conservador ou quem é mais liberal, sequer existe uma direita devidamente organizada, o que existe é apenas o Bolsonaro. Ou nos reunimos em torno dele, mesmo com todos os problemas do governo, ou o efeito de sua retirada do Planalto será mais ou menos parecido com o que vimos no Afeganistão com a retirada das tropas americanas. A campanha mal começou e o Lula já afirmou que vai regular a mídia e as redes sociais, que vai revogar a reforma trabalhista, que vai revogar as privatizações, que ele vai organizar um bloco socialista na América Latina, criar uma moeda única com os países do Foro de São Paulo, que vai governar com o MST, que vai acabar com o teto de gastos, fechar os clubes de tiro, fechar as escolas cívico-militares e legalizar o aborto. Se ele anuncia publicamente todas essas coisas, imagina o que ele planeja nos bastidores. Em face disso, você percebe o quão perigoso pode ser uma campanha por voto nulo em um país em que a população está desacreditada e de saco cheio da política? Você percebe o quão grave é um imbecil com certa influência incentivar seus seguidores a anular o voto no segundo turno? Se em 2022 se confirmar um cenário entre o PT e o Bolsonaro, o senhor vai repetir o voto no Bolsonaro ou o senhor votaria no Lula? O senhor vê uma equivalência entre o Lula e o Bolsonaro ou o senhor vê diferenças como, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso vê e disse que nesse caso votaria no Lula? Kennedy, em 18, eu votei contra o PT, não tinha como não votar contra o PT naquela avaliação. Hoje, num segundo turno, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, mas um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, eu anulo o voto. Não me sinto à vontade para votar em nenhum dos dois. O mais provável, neste momento, é o segundo turno Bolsonaro e Lula. Se isso acontecer, você vota em quem? Eita, eu não saio de casa. Eu fico em casa, eu não vou votar, porque eu sinceramente acredito que o Bolsonaro passou a representar um risco tão grande quanto o Lula. Aí os caras vêm falar o seguinte, mas nas próximas eleições, será Lula ou Bolsonaro? Qual que você vai escolher?
O que você escolhe entre Hitler e Stalin? Não tem como escolher. Não tem como escolher. Você nem sai de casa para votar. Quando aquele sujeito que fez campanha para o Bolsonaro em 2018 e hoje apoia uma terceira via que não existe, porque não tem maturidade para entender o que é um país aparelhado pela esquerda e dominado há mais de 100 anos por oligarquias fisiológicas, fala que em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro ele não sai de casa para votar, esse sujeito está igualando um presidente que não tem um único caso de corrupção no seu governo com um criminoso que desviou bilhões dos cofres públicos e das estatais para um projeto supranacional de poder, que apoiou ditadores assassinos como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e o Gaddafi, que financiou o metrô na Venezuela, refinaria na Bolívia e porto em Cuba, tudo com dinheiro suado do brasileiro, pagador de impostos, e que depois disso ainda foi condenado em 3 instâncias e devidamente preso. Por isso, você pode até não gostar do Bolsonaro e ter muitas críticas ao seu governo, como eu tenho, mas colocá-lo no mesmo patamar de um criminoso do gabarito do Lula, ou é por completa ignorância, ou uma tremenda falta de caráter. O que separou o Brasil da Venezuela foi justamente a vitória do Bolsonaro em 2018. Foi graças ao Bolsonaro ter subido a rampa do Planalto e não o Haddad, que hoje você pode dar comida para o seu cachorro, ao invés do seu cachorro ser a sua comida. E pode ter certeza que a molecada do MBL, o Mamãe Falei, o Anão Metaleiro, o Amoedo, o Joyce Hasselman, Marco Antônio Villa e toda a horda de agitadores da terceira via sabem de tudo isso. Eles sabem que apostar em um candidato que não tem a menor viabilidade eleitoral e promover o voto nulo no segundo turno apenas contribui para a candidatura do Lula ou de seu poste. Mas insistem nisso porque todos só têm a ganhar com a vitória do PT. Nada oferece mais capital político e relevância do que fazer oposição ao PT. Aliás, o que seria do MBL se não fosse a Dilma? O que seria da Joyce e do Villa se o PT não existisse? O que seria do Nando Moura se não fossem aí os vídeos atacando o governo petista? E ao romper com Bolsonaro, essa turma ficou em um limbo falando apenas para alguns acéfalos. Fora que nada ofusca mais quem pretende conquistar o eleitorado da direita, como os vários nomes que já passaram pela terceira via, do que a continuidade do Bolsonaro no poder. Sendo assim, para todos eles, Lula seria a salvação. É justamente por isso que querem influenciar as pessoas a anularem o voto no segundo turno. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. Acesse bibliotecadoluiz.com.br e aproveite a promoção para montar o seu cronograma de leitura. O link do livro do Príncipe que eu indiquei está fixado aqui no primeiro comentário. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!